Fala pessoal, tudo bom? É uma grande alegria revê-los. Hoje a gente vai meditar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Estou com a minha Bíblia aqui. Ela se encontra no capítulo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos do 11 até o 32. Lucas 15, de 11 a 32. Se você quiser acompanhar a leitura aí com a sua Bíblia, pausa o vídeo um pouquinho, né? Pega a Bíblia e volta rapidinho para a gente poder acompanhar essa leitura. Existe também a Bíblia online, né? Quem não tem a Bíblia aí à disposição, pode procurar na internet, acha rapidinho. Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão. E teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolherizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Então, essa é uma passagem de São Lucas, né? Jesus está contando uma parábola. As parábolas são histórias construídas por Jesus que dizem respeito a fatos da nossa vida, mas a gente vê nas parábolas assim um grande modelo de vida. São lições de vida que Jesus extrai de algumas histórias que ele mesmo inventa. Não tem personagens assim com nome, justamente porque nós podemos olhar essas parábolas e podemos nos colocar nelas, né? São modelos, são arquétipos, modelos de personalidades, determinadas figuras, determinadas situações da vida, e Jesus constrói essas histórias para poder nos ensinar, para poder nos transmitir algum ensinamento. Então elas têm sempre esse caráter simbólico, né, as parábolas que Jesus contava. E essa parábola fala da misericórdia de Deus. Havia lá um pai, tinha 2 filhos, eles trabalhavam no campo, o pai era um fazendeiro, e um dos filhos, o filho mais novo, ganancioso, querendo viver uma vida longe do pai, pediu a parte dele da herança. Uma herança é dada geralmente quando alguém morre, né? Quando uma pessoa morre, faz um inventário
e aí acontece a transmissão dos bens daquela pessoa falecida para os seus herdeiros. Quando um filho pede a herança para um pai que ainda está vivo, o que isso significa? Qual é a mensagem que ele está passando com isso? Que o pai já não importa para ele. Que para ele é como se o pai já tivesse morrido. Mas o pai nem reluta, nem reclama. O pai simplesmente dá a ele a parte que ele pediu da herança e deixa que ele viva a vida dele. Aí ele vai embora, passa muito tempo longe de casa, sem dar notícia. O pai não sabe da vida dele, nem o irmão, esquece todo mundo. Isso é aquele desejo de autarquia, né? O pai ele sempre sabe aquilo que é melhor para o filho. Se o filho discorda do pai, se o filho de repente resolve ser rebelde, é uma decisão dele, mas é uma decisão arriscada, porque quando o pai fala alguma coisa pra gente, quando ele diz, olha, isso aqui você deve fazer, isso aqui você deve evitar, ele está pensando no nosso bem. Nenhum pai em sã consciência vai querer o mal para os seus filhos, e Deus também é como um pai. Quando Deus nos dá alguns mandamentos, nos dá alguns imperativos, alguns comandos, olha, faça isso, evite aquilo, ele está fazendo isso para o nosso bem. Ele sabe que, por exemplo, se nós levarmos uma vida de mentiras, de fraudes, a gente não vai ter uma vida plena. Então, por isso ele nos ordena algumas coisas, né? Não matar, não roubar, não mentir. Então, os mandamentos da lei de Deus são mandamentos que a gente não deve entender assim como meras normas arbitrárias. Não, são como conselhos de um pai. É o pai que vai orientando os seus filhos no caminho da vida. Mas nem sempre os filhos conseguem ouvir a voz do pai. Às vezes existe uma coisa aqui dentro que berra, que é o amor próprio, o orgulho, e aí a gente acha que o pai não sabe nada, que é a gente que sabe tudo. Às vezes a gente acha que Deus não sabe nada, que aquilo que Deus diz não tem valor, que a palavra de Deus não tem valor, que os mandamentos não têm valor, e a gente resolve viver por nossa conta. Isso aconteceu com esse filho da parábola, que abandonou o pai, e pode acontecer conosco também, quando nós esquecemos a palavra de Deus e nos afastamos dele. Só que o destino é sempre ruim, o destino é sempre trágico. Então, dizia um grande autor cristão que Deus reina sempre, seja por todos os benefícios ligados à sua presença, seja por todas as calamidades oriundas da sua ausência. Então, quando Deus se ausenta, quando nós nos colocamos para longe de Deus, quando nós saímos da presença de Deus e resolvemos viver na ausência de Deus, sempre sobrevêm calamidades, crises, né? A gente começa a fazer um monte de bobagem, a gente se perde no caminho. Foi exatamente isso que aconteceu com esse filho. Ele abandonou o pai, assim como nós abandonamos a Deus, e depois ele se viu perdido. Ele gastou tudo que ele tinha, veio uma grande crise, fome, ele foi pedir emprego e de repente ele estava lá com os porcos, comendo comida dos porcos. E aí ele caiu em si, caiu a ficha dele, ele colocou a mão na consciência e pensou assim, meu pai não trata nem um servo assim, e eu sou filho. Só que eu já nem sou digno de ser chamado filho dele, porque eu abandonei. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que ele me trate pelo menos como um servo, como um empregado. Porque já seria uma condição melhor do que essa condição a qual eu estou submetido aqui. E ele se encoraja, resolve voltar. Quando ele chega lá, ele já tem um discurso pronto, né? Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita pelo menos como um servo. E o pai nem deixa ele terminar o discurso. O pai imediatamente dá um abraço nele, o perdoa, coração generoso, né, do pai, coração misericordioso, o pai o perdoa, manda matar um novilho, faz uma grande festa para ele, dá a ele uma roupa nova, dá um anel, e aconteceu também, depois, mais tarde, aquela cena do irmão mais velho. O irmão mais velho que não teve a mesma capacidade de perdoar que o pai. Estava lá acontecendo a festa, o irmão estava longe. Quando o irmão voltou, ele ouviu um barulho, viu que tinha uma música, perguntou o que estava acontecendo, e aí um dos servos disse a ele, olha, o seu irmão voltou. E aí ele imediatamente se encheu de raiva, se encolerizou, porque o pai tinha aceitado
o seu irmão mais novo de volta. E aí é interessante porque quando ele vai falar com o pai, ele está cheio de raiva e o ódio que ele sente do irmão é tão grande no coração, a falta de perdão, que ele fala assim para o pai: esse teu filho, com certo desprezo, né? Ele não trata o irmão dele como o meu irmão. Não, é esse teu filho aí, que te abandonou e agora voltou, e você tá dando uma festa para ele. E aí o pai, com toda a paciência do mundo, fala para ele: filho, tudo aquilo que é meu é teu também. Mas convém que a gente faça uma festa agora, porque o seu irmão estava perdido e voltou. Ele foi resgatado, ele estava morto e reviveu. Então veja que o pai não está negando que o seu filho mais novo tenha de fato cometido muitos erros. Não, ele está dizendo: olha, o meu filho estava perdido, seu irmão estava perdido. Mas a gente precisa perdoar. A gente precisa dar às pessoas, principalmente essas pessoas mais próximas de nós, os nossos familiares, aquelas pessoas que a gente mais ama, a gente precisa dar a eles a possibilidade de um perdão, de um recomeço. Não vale a pena a gente ficar guardando mágoa, guardando ódio, rancor no coração. É isso que o pai tenta ensinar para o seu filho mais velho. Vocês imaginem se na hora de voltar para a fazenda, o filho mais novo, esse que abandonou tudo, que viveu aí uma vida dissoluta, gastou todos os bens do pai, ficou pobre, ficou miserável e voltou pedindo humildemente o perdão. Vocês imaginem se ele, em vez de encontrar o pai, encontrasse o irmão. Era capaz do irmão enxotá-lo. Falar: ó, não entra aqui não. E aí ele jamais teria a possibilidade de um recomeço. Então por isso que a gente precisa exercitar o perdão. Como a gente falava na aula passada, né, sobre o valor do perdão, eu expliquei para vocês a parábola do servo cruel. E eu disse que nada nos assemelha tanto a Deus quanto a disposição de perdoar. Deus é como esse Pai misericordioso, que tem um coração largo, generoso, e que está sempre aberto a nos acolher, mesmo que nós façamos coisas erradas, mesmo que nós andemos por caminhos desviados, mas Deus é nosso Pai, Ele nos ama, Ele sabe que a gente é fraco, que às vezes a gente comete alguns erros, que a gente comete alguns enganos na vida, mas que mesmo assim a gente tem a capacidade de amar a Deus, de voltar como esse filho arrependido voltou e pedir a Ele o perdão pelas nossas faltas. Então a gente deve sempre imitar esse Pai. A gente não deve ser como o irmão mais velho, que não tinha capacidade de perdoar, que sentiu inveja da festa que foi feita para o irmão mais novo. A gente não deve guardar esse rancor. A gente também não deve ser como esse irmão mais novo, que precisa quebrar a cara para depois perceber que fez bobagem, que fez besteira, que precisa pedir perdão. A gente não pode abandonar as pessoas que nos amam, e principalmente a gente não pode abandonar Deus, não pode virar as costas para Ele. O grande exemplo dessa parábola que a gente deve seguir, deve tentar colocar em prática na nossa vida, deve imitar, é o exemplo do Pai misericordioso. Então eu espero que essa parábola tenha ajudado a gente a fazer uma meditação sobre também o valor do perdão, né? Continuando nesse assunto aí do valor do perdão, e que a gente leve esse modelo para a nossa vida, né? Foi o próprio Jesus que nos ensinou isso através da parábola do filho pródigo. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios aí a respeito desse assunto que a gente abordou, né? Da parábola do filho pródigo. Espero que vocês façam. Grande abraço, até semana que vem.